A Suécia, que por décadas se destacou por sua postura neutra em questões internacionais, agora enfrenta uma reviravolta em sua política de segurança. Em resposta a um cenário de crescente instabilidade geopolítica, o país deu um passo decisivo ao integrar-se a uma aliança militar ocidental. Esse movimento reflete uma mudança estratégica profunda, impulsionada pela necessidade de fortalecer sua defesa diante de possíveis ameaças regionais. Parte desse esforço inclui a aquisição de 44 tanques Leopard 2A8, modelos de última geração, e a modernização de seus veículos blindados, demonstrando um compromisso claro com a preparação militar. Moscou, por sua vez, acompanha essas mudanças com apreensão, argumentando que tais ações intensificam a militarização no continente europeu e defendendo a retomada de negociações como alternativa. A adesão da Suécia a esse bloco de defesa ocorre em um momento de alta tensão na Europa. O país, agora vinculado a um sistema de segurança coletiva, busca reforçar sua posição estratégica em meio a uma percepção de vulnerabilidade crescente. Para o Kremlin, porém, esses movimentos são interpretados como parte de uma iniciativa maior do Ocidente para cercar e pressionar sua esfera de influência. A introdução dos Leopard 2A8, amplamente reconhecidos por sua capacidade de operar em cenários de combate complexos, simboliza a determinação sueca em modernizar suas forças armadas. No entanto, para a Rússia, essas aquisições representam mais um exemplo do que considera um esforço ocidental coordenado para limitar sua presença geopolítica. No leste europeu, a presença militar tornou-se uma característica constante do cenário regional. A Polônia, desempenhando um papel central dentro da aliança militar ocidental, intensificou a movimentação de tanques, veículos blindados e armamentos pesados em direção às áreas próximas ao enclave russo de Kaliningrado. Testemunhos de civis relatam o tráfego noturno de longas colunas de veículos militares, escoltadas por forças de segurança locais. Embora oficialmente descritas como ações defensivas, essas movimentações são percebidas por Moscou como provocações diretas, alimentando um ambiente de tensão crescente. Paralelamente, exercícios navais conjuntos realizados por forças dos Estados Unidos e do Reino Unido no Atlântico e no Mar Báltico adicionam uma dimensão marítima às tensões. Apresentados como manobras preventivas por líderes ocidentais, esses treinamentos são interpretados pela Rússia como potenciais precursoras de conflitos maiores. A posição estratégica de Kaliningrado, rodeada por membros da aliança militar, transforma o enclave em um ponto nevrálgico de disputas geopolíticas, simbolizando as preocupações e as ambições de ambos os lados. O discurso oficial dos países ocidentais, frequentemente fundamentado na defesa de valores democráticos, tem servido como justificativa para a ampliação de arsenais e o aumento das operações militares. Entretanto, essa narrativa muitas vezes se desvia da realidade geopolítica, onde o recurso à força tende a substituir o diálogo diplomático. Do ponto de vista de Moscou, o posicionamento crescente de tropas e equipamentos em países como Lituânia, Letônia e Estônia reforça a percepção de que o Ocidente está implementando um cerco estratégico em torno de suas fronteiras. O papel desempenhado pela Ucrânia neste complexo cenário geopolítico é de extrema relevância, funcionando como um ponto de convergência para as tensões entre as potências globais. O conflito no país não apenas exacerba as divisões entre o leste e o ocidente, mas também serve como um terreno simbólico e estratégico onde ambas as partes testam seus limites e intenções. Para os países ocidentais, o apoio militar à Ucrânia é apresentado como uma forma legítima de garantir a soberania do país frente à pressão russa, além de ser uma tentativa de conter avanços que poderiam alterar o equilíbrio de poder na região. Entretanto, do ponto de vista de Moscou, essas ações são interpretadas como uma estratégia deliberada para enfraquecer sua influência tanto regional quanto global, criando uma barreira em torno de seu espaço de atuação geopolítica. Nesse contexto, a posição da Suécia assume um papel desafiador e estratégico. Tradicionalmente neutra, a adesão do país ao bloco de defesa representa não apenas uma transformação significativa em sua política externa, mas também um reposicionamento em um cenário onde a neutralidade
neutralidade já não é mais vista como uma opção viável. Essa decisão coloca a Suécia em uma posição de destaque no tabuleiro geopolítico, potencialmente atraindo tanto aliados quanto adversários para seu campo de influência. Cada tanque Leopard 2A8 que atravessa as fronteiras suecas não é apenas um reforço militar, mas também um símbolo do crescente alinhamento europeu contra as percepções de ameaça vindas do leste. Para Moscou, essas ações não passam despercebidas. Cada movimentação é vista como parte de uma estratégia mais ampla de militarização do continente, alimentando uma narrativa de cerco promovido pelo Ocidente. Além disso, a modernização de equipamentos militares suecos destaca o papel do país como um ator ativo e não mais apenas um espectador na configuração de segurança europeia. Ao mesmo tempo, essa mudança na postura sueca traz implicações mais amplas. A presença de equipamentos de última geração, como os tanques Leopard, não apenas reforça as capacidades defensivas do país, mas também envia um sinal claro de comprometimento com a estabilidade regional em meio a um cenário de incertezas crescentes. No entanto, essa posição também acarreta riscos, uma vez que pode ser vista como uma provocação por Moscou, aumentando as chances de retaliações estratégicas, seja por meio de pressão política, econômica ou militar. O impacto desse reposicionamento sueco vai além de sua própria segurança nacional. A adesão a um bloco de defesa coletivo cria um precedente para outros países tradicionalmente neutros, incentivando debates internos sobre a necessidade de revisão de políticas de segurança em face de uma nova ordem mundial. Para a Rússia, cada movimento desse tipo reforça a percepção de um Ocidente unido e determinado a conter sua influência, enquanto para os países europeus, essas decisões são vistas como um esforço conjunto para criar uma barreira de segurança contra ameaças externas. Dessa forma, a Suécia emerge como um microcosmo das tensões geopolíticas mais amplas, simbolizando tanto as oportunidades quanto os perigos de um continente em transformação. Suas decisões atuais não apenas moldam seu próprio futuro, mas também impactam o equilíbrio de poder em uma Europa cada vez mais polarizada. Paralelamente, a Rússia tem demonstrado uma notável capacidade de resistência diante das sanções econômicas impostas e das crescentes pressões internacionais. Essa resiliência reflete a determinação do Kremlin em proteger sua soberania, mesmo diante de custos econômicos e sociais elevados. Para Moscou, a preservação de sua influência regional e global é uma prioridade estratégica que justifica sacrifícios significativos. Essa postura é sustentada por uma combinação de fatores, incluindo o controle centralizado de recursos-chave como energia e a mobilização de alianças políticas e econômicas que desafiam a hegemonia ocidental. Como parte de sua resposta, Moscou tem intensificado exercícios militares regulares, demonstrando força e enviando mensagens claras, tanto para seus aliados quanto para seus adversários.